Ora vilão, ora herói. É assim que funciona o nosso crânio quando falamos de traumatismo crânioencefálico. Nosso crânio, ele é uma estrutura fechada que provê amortecimento de impacto e proteção para o nosso cérebro. Nosso cérebro, ele tem a densidade um pouquinho mais do que um pudim. Então, qualquer traumatismo que leve poderia causar um grande trauma no nosso encéfalo se não fosse o nosso crânio. Nosso crânio tem uma camada de osso que é composta de uma lâmina externa, interna mais rígida e uma esponjosa no meio. Isso faz com que nós tenhamos uma retenção do impacto ali num eventual trauma crânioencefálico. Porém, se nós submetermos a um traumatismo de uma energia um pouco maior e mais intensa, o nosso crânio passa a ser vilão. Por que vilão, doutor? Bem, nosso cérebro está restrito à cavidade intracraniana. Então, se sofrermos um acidente em que há um inchaço do cérebro, o nosso crânio faz com que aprisione esse encéfalo inchado dentro da cavidade. E aí não há espaço para esse cérebro se deslocar. Nessa situação se desenvolve o que chamamos de hipertensão intracraniana. No momento que o cérebro está em inchaço e o crânio não permite com que ele se expanda, há aumento dessa pressão dentro da caixa craniana. Nesse momento se instala um traumatismo craniano grave. Há diversos mecanismos de proteção do nosso cérebro. O principal eu já falei, que é o nosso crânio. Ele impede de que um trauma direto chegue ao encéfalo. Outros mecanismos é a presença de um líquido que fica em volta do nosso encéfalo, que chamamos de líquor. É como se fosse uma água que tem em volta do encéfalo. Isso faz com que essas movimentações sejam amortecidas por esse líquido. Não há nada ancorando o nosso encéfalo no crânio. Então é como se nosso cérebro tivesse solto dentro da cavidade craniana. Porém, se a movimentação é muito intensa, mesmo com esse líquido, pode acontecer traumas no encéfalo, que é o que chamamos de contusões. As contusões são como se fossem machucados no próprio encéfalo. E nas fases após a contusão, pode acontecer hemorragias piores, que chamamos de hematomas intraparenquimatosos. Nesse momento, o paciente geralmente vai desenvolver uma dor de cabeça muito forte, às vezes associada a vômitos, e esse quadro, se não tratado, pode evoluir para um quadro de redução do nível de consciência. Nas fases iniciais, uma confusão mental, depois o paciente começa a ficar em torpor, que é uma sonolência que precisa ser chamado e ele volta a dormir. E nas fases mais avançadas, o paciente desenvolve o coma. Nesse momento do coma, já há níveis de pressão dentro da cabeça, a hipertensão intracraniana, já em valores mais altos. Nesse momento é necessário sim uma intervenção neurocirúrgica. E aí a intervenção depende do problema que encontramos. Então o que é a contusão? É um machucado que tem parte em sangue, tem parte em massa encefálica em necrose. Então precisamos fazer uma pequena abertura no crânio, ir lá e drenar essa contusão, esse machucado. Retirando essa contusão, há espaço e o cérebro às vezes não necessita de uma intervenção maior. Outro caso é o hematoma. O hematoma também, às vezes precisamos fazer uma pequena craniotomia, uma pequena abertura no crânio para que dê acesso a esse hematoma e drenamos esse hematoma, retiramos ele. E nesses casos, às vezes é necessário fazer medidas para hipertensão intracraniana. As medidas inicialmente podem ser medidas clínicas. A exemplo, controle da frequência respiratória, infusão de alguns medicamentos que reduzem esse inchaço. Porém, tem casos que sim, vão precisar de uma intervenção cirúrgica. Geralmente, a craniectomia descompressiva, que é a retirada de toda a parte óssea lateral, de uma lateral do crânio, a gente opta esse tratamento quando o inchaço é mais localizado em um hemisfério cerebral. Então é o que chamamos de um edema unilateral, ou seja, uma parte do encéfalo inchou e aí retiramos a calota craniana e aí suturamos a pele e logo abaixo da pele já vai ter um encéfalo inchado. Isso geralmente é muito bom para aqueles casos que o inchaço é de um lado só. Porém, vão ter casos que o inchaço é tão difuso que envolve os dois hemisférios. E aí temos o que chamamos de edema cerebral difuso. Edema cerebral difuso é uma doença muito grave.
Por quê? Mesmo com as intervenções, isso já foi comprovado em trabalho científico, que mesmo com as intervenções, o resultado final é pobre, ou seja, isso evita do paciente morrer do inchaço do cérebro. Porém, aquele paciente que precisou de uma intervenção cirúrgica para um edema cerebral difuso, geralmente ele vai ficar com sequelas graves. É o que chamamos de desfecho ruim. Mesmo que o paciente não morra, ele vai ser um paciente que às vezes vai ficar em estado vegetativo. Então, em linhas gerais, quando falamos de traumatismo crânioencefálico, o melhor tratamento é a prevenção. Então aqui que é o ponto. Todo neurocirurgião gosta de falar em traumatismo crânioencefálico em medidas de prevenção. Qual é geralmente a causa mais comum do traumatismo crânioencefálico? Acidentes de trânsito. Então é sempre importante utilizar um capacete regulamentado, não utilizar capacetes paralelos, um capacete regulamentado e principalmente com a fita aderida ao pescoço. Não deixar o capacete solto. Muito comum a gente encontrar pacientes que estavam de capacete e no momento do acidente o capacete sai da cabeça e ele bate a cabeça em algum anteparo. Bem, em vias gerais, traumatismo crânioencefálico é um tema muito extenso e cheio de controvérsias. Então, na evolução da medicina, já tivemos vários tratamentos que foram falhos, que foram feitos por muito tempo. E ainda estamos estudando e aprendendo sobre traumatismo crânioencefálico. Mas a mensagem é: cuide da sua cabeça, não se coloque em risco, porque se vier a precisar de um tratamento para traumatismo crânioencefálico, às vezes o tratamento, mesmo que feito de forma otimizada, o paciente ainda vai ter consequências graves. Então, passe esse vídeo para o seu amigo que gosta de andar de moto desrespeitando leis de trânsito, encaminhe esse vídeo ao familiar que está sempre se colocando em risco, subindo em telhado, em dias chuvosos para arrumar uma goteira. Por quê? Traumatismo crânioencefálico não é brincadeira e precisamos trabalhar com prevenção. Agradeço e segue o nosso canal, aqui tem diversos vídeos falando de outros temas.